paz, olha, estamos de casa nova, plataforma nova, estúdio novo, luz nova, câmera nova e tem o Gabriel aqui ó, nos bastidores tocando toda essa transformação. Quero louvar a Deus pela vida do Gabriel, pela família dele. Deus abençoe. Gente, seguinte, em Manhã de Paz agora no YouTube, de segunda a sexta, às 7h07 da manhã. O horário é mesmo, mas tudo diferente e muito melhor, porque para Deus não pode ser de outra forma. Tudo que nós vamos fazer para Deus, gente, tem que ter o espírito e a excelência para o crescimento. A gente não pode se conformar em ficar do mesmo jeito, do mesmo tamanho, fazendo a mesma coisa por muito tempo. Começamos lá atrás, lá na minha sala, depois montamos um estúdio, montamos outro estúdio, montamos o terceiro estúdio e agora estamos aqui num jeito muito melhor. Quero louvar a Deus pela sua vida que nos acompanhou todo esse tempo no Instagram. Aproveita aqui, ó, tem aqui o nosso link do Instagram para você nos seguir lá, mais uma Manhã de Paz, agora aqui no YouTube. Aproveita, pega essa setinha, manda para todo mundo. Deixa seu like se fizer sentido esse conteúdo, porque você deixando o like, a plataforma vai entender a relevância desse conteúdo e vai mostrar para outras pessoas também. Não podia ser diferente, nossa série vai começar com a história de um grande herói da fé, o rei Davi. Você sabe que o rei Davi, ele é a figura mais ilustre de Israel dentre os heróis da fé. Tudo que tem de melhor em Israel vai ter o nome de Davi no meio. A praça mais bonita, a universidade mais relevante, o hospital mais importante. Por quê? Porque o rei Davi foi o grande herói de guerra da nação de Israel. Davi foi o homem que Deus usou para libertar Israel do seu inimigo mais feroz, os filisteus, dando a ele vitória não só contra o gigante de Gate, o Golias, mas outros gigantes e uma cidade de gigantes e, por fim, toda a opressão filisteia que estava sobre o povo de Deus. E hoje eu quero voltar àquela cena épica do vale onde acontece a batalha mais famosa do mundo. Não foi a Primeira Guerra e nem foi a Segunda Guerra. A história de guerra mais contada do mundo, você pode ter certeza, é a história de Davi e Golias. E ela tem uma carga de emoção muito grande e de espiritualidade. É a guerra entre o improvável e o pequeno contra o grande, as improbabilidades, as impossibilidades. Isso toca muito o nosso coração, porque quem nunca aqui teve que enfrentar uma guerra, uma batalha, um inimigo maior do que você? 1 Samuel, a partir do capítulo 17, vai retratar essa história. Davi já foi ungido na casa de seu pai, Jessé o belemita, perante os seus irmãos, por aquele que era profeta, sacerdote e juiz, Samuel, que entra ali com um chifre cheio de azeite e vai ungir Davi perante os seus irmãos. Davi vai voltar à sua rotina como pastor, até que agora Golias se levanta. Os irmãos de Davi, eles estavam arrolados na guerra dentre os soldados de Saul. Só que já fazem, gente, 40 dias, isso mesmo, 40 dias que o gigante está afrontando os exércitos de Saul. E eles estão acomodados, escondidos em covas, escondidos em buracos, em cavernas, completamente acovardados, amedrontados, encolhidos. E Davi entra na cena. Para quê? Por ordem de seu pai Jessé, ele está levando pão para os irmãos, está levando queijo para o capitão, com a intenção de levar para o seu pai Jessé a notícia de como seus irmãos estavam no campo de batalha. E aí é que vem então Golias mais uma vez: dá-me um homem para que lute contra mim. Agora olha o que diz o texto, em 1 Samuel capítulo 17, verso de número 25. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá com grande riqueza, lhe dará sua filha e fará isenta de imposto a sua casa e a casa de seu pai em Israel. A conversa que os soldados estão tendo é essa.
e diziam um para os outros: viste aquele homem? É a voz do medo. E certamente quando Davi entra naquele vale onde a batalha está acontecendo, ele vai levar pão para os seus irmãos e ele está ouvindo essa conversa. E aí, viu o tamanho dele? Viu o tamanho do escudo dele? Viu o tamanho da lança dele? E agora, como que eu dizia o Chaves, né? Quem poderá nos defender? E vem Davizinho. Davizinho olha aquilo e não se importa com a voz do medo dos soldados de Saul. Deixa eu contar uma coisa para você. A maior batalha que acontece naquele vale não é entre Davi e Golias. A maior batalha que acontece naquele vale, ela acontece antes do enfrentamento entre Davi e Golias, que é a batalha das vozes que acessam seus ouvidos. Posso te falar uma coisa? No período da pandemia, Deus me deu uma ideia, e eu e o Mateus, Deus nos deu uma ideia, a mim e o meu filho Mateus, e nós ganhamos um bom dinheiro vendendo máscaras. Foram mais de 125 mil máscaras personalizadas para empresas vendidas, fora máscaras que não tinha personalização. E na pandemia você tinha que usar máscara, cobrindo o seu nariz e sua boca para que o vírus do Covid, né, do SARS-19, não pudesse contaminar as suas vias respiratórias. Só que, graças a Deus, a pandemia acabou. E agora eu quero dar um conselho para você. Você tem usado algum filtro nos seus ouvidos? Deixa eu te falar uma coisa. O vírus do medo está solto. E o vírus do medo está matando mais do que o vírus do Covid, porque está matando sonhos, ministérios, empresas, livros, músicas e vidas sendo ceifadas. Porque quando o medo ele toma uma proporção muito grande, ele acaba descambando em outras patologias psicológicas, destruindo vidas, inclusive, e lamentavelmente. Eu quero perguntar de novo, você tem colocado um filtro nos seus ouvidos? Porque as vozes do medo, elas estão na sua sala de estar quando você recebe um convidado, um familiar, um amigo, que abre a boca para dizer que as coisas não estão boas, as coisas estão difíceis, todo mundo está falindo, as coisas estão complicadas, olha a guerra aqui, olha não sei o que ali. Vozes do medo, você encontra vozes do medo no seu ambiente de trabalho. Chega aquela notícia, olha, tá sabendo? A barca vai passar. E o seu nome nem tá lá, mas o medo já começa a carcomer assim o seu emocional, a derreter a sua fé, a consumir as suas energias. Inclusive o medo também está solto, a voz do medo dentro das igrejas. Pessoas incrédulas, os duvidosos como Tomé, que não acreditou se não pudesse ver e tocar. Deixa eu dizer uma coisa para você, cuidado com aquilo que você escuta. Muito cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. Escute, o que você ouve é uma informação que vira um pensamento. O que você pensa é uma informação que vira um sentimento. O que você sente é uma informação que te leva a tomar uma atitude. E atitudes repetidas se tornam hábitos. E hábitos trazem resultados. Agora, se a fonte que começa naquilo que você ouve é uma fonte contaminada, o que eu ouço, eu penso. O que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu faço. E o que eu faço me gera resultado. Então é a partir daquilo que você ouve que você pode ter resultados bons e resultados ruins. Fazendo sentido? Pega a nossa setinha aqui, manda agora para 5 pessoas e se inscreva no nosso canal aí, pelo amor de Deus. Se você quer se tornar de fato e de verdade uma parte dessa família chamada Manhã de Paz, você precisa se inscrever no meu canal aqui, ativar o sininho, todas as notificações. E deixa o seu comentário aqui, que horas que você começou a assistir esse vídeo. Fala para mim, porque é muito importante para nós. Eu quero lembrar também, Gabriel, que o Manhã de Paz está aqui no YouTube, mas lá no Instagram
haverão sinais. Eu só vou falar isso aqui. Haverão sinais. Fica ligado no Instagram, porque eu vou entregar conteúdo lá também. Agora, Manhã de Paz, gente, é nesse nível aqui. Vocês estão gostando desse som, dessa iluminação, dessa imagem? O Gabriel me mostrou o retorno aqui, eu fiquei até mais novo, estou magro. Eu não estou nem preocupado em ficar mais novo. Eu falei assim, Gabriel, eu só quero ficar mais magro, filho. Se eu ficar mais magro, tá top. Aliás, Gabriel, eu contratei agora um personal japonês que vai me ajudar. O nome dele é Monjauro. Rapaz, você tem que conhecer o irmão Monjauro, hein? Vamos lá, vamos terminando aqui, caminhando para a nossa reta final. Diga para mim, em algum momento uma voz já contaminou as suas emoções? Em algum momento uma fala já derreteu o seu dia? Eu conto uma experiência. Eu estava em Nova Iguaçu e eu tenho uma casa lá, uma casa muito boa que eu comprei no meu primeiro ano trabalhando na gráfica. Qualquer dia eu conto a história da compra dessa casa. E era um pavimento térreo apenas, 2 quartos, sala de estar, copa, cozinha e banheiro. Com o passar do tempo, Deus foi nos abençoando, prosperando, decidimos fazer o segundo pavimento, levando as suítes para cima e deixando embaixo o ambiente mais social. E a obra comendo, uma obra gigantesca, na nossa casa lá, uma casa de quase 240 metros de construção, e aí um grandíssimo amigo meu, eu vou falar porque ele não vai ver esse vídeo mesmo, o Lúcio, amigão, amigo de comer sopa, comer pão doce, comer bolinho de aipim, de resenhar depois do culto, de ir na minha casa, eu ir na casa dele. Ele passou em frente à minha casa, viu a obra acontecendo, eu estava na calçada conversando com o encarregado e ele desceu do carro e começou a olhar e falou, rapaz, poxa, essa esquadria aí não ficou legal, Leandro. E eu estava exatamente empolgado com as esquadrias das janelas, das portas. Na suíte principal eu mandei fazer uma porta de 4 gomos, então que abria bastante, tinha uma varanda, né, para a suíte, que entrava ali a luz, o sol da manhã, e aí ele jogou a esquadria lá embaixo, falou assim, não, isso aqui não está combinando. E estava, gente. Um desenho que foi feito por um arquiteto, tudo bonitinho, tudo bem pensado. Só que a inveja é uma praga. E ele libera essa palavra e derreteu a minha alma. Olha, eu demorei para me refazer depois daquela palavra, o meu ânimo em relação à obra. Então deixa eu te falar uma coisa, cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado a quem você empresta os seus ouvidos. Lembre-se, antes de vencer Golias, Davi precisou vencer a voz do medo dos soldados que diziam um para o outro. Viram esse homem? Como Golias era maior do que eles não se enxergavam capazes de enfrentar aquela batalha. Eu quero concluir dizendo que até sexta-feira nós vamos aprender ainda outras 4 vozes que Davi precisou discernir antes de tacar a pedra na cabeça do gigante. Porque Golias já estava vencido antes de ser vencido. Porque quando você vence as vozes que te rodeiam, a vitória já está decretada sobre você. Quero fazer votos de paz e prosperidade sobre a sua vida nessa segunda-feira e declarar com toda a força da minha alma, invocando para que o Espírito de Deus te cubra por todos os lados, te faça próspero e fecundo, que essa semana, tá? Ei, meu filho, olha para cá. Essa semana vai ser uma semana de portas abertas. Essa semana vai ser uma semana de respostas. Toma posse dessa palavra. Essa semana vai ser uma semana de céus favoráveis sobre tudo aquilo que você colocar nas suas mãos para a glória de Deus. Um tempo de vitória, um tempo de vencer os gigantes. Querendo Deus, eu estou de volta amanhã às 7h07 da manhã,
trazendo a continuação desse nosso estudo. E se fez muito sentido, compartilha para mais 3, deixa seu comentário aqui. Um beijo no seu coração. Eu sou o pastor Leandro Reis. Você já sabe, né? Esse é o nosso Manhã de Paz. Se inscreve no canal e não se esqueça. Deus tem mais.